Oi, pessoal, bem-vindos ao Intervalo Literário, seus meninos. Vocês voltaram, olha só. Hoje a gente vai falar aqui do Está na Bíblia, do David Armstrong. Um livro muito, muito interessante que me mandaram. Muito obrigada. E eu adorei ler esse livro. Então, gente, esse livro foi lançado em 2004, né, originalmente, e traduzido em 2016 pela Clássica Liber, ou pela Clássica Liber, não sei. E assim, ficou muito bom o livro, tá? Tem uma estrutura muito boa, muito assim, é leve, sabe? É divertido ler. Por quê? Porque ele é um livro que vai tratar das questões cruciais ali na controvérsia católica protestante, e que vai trazer um pouco de luz, um refresco aí, né, para os católicos, que às vezes, né, com razão, tem medo de enfrentar um protestante, porque o protestante tem aí conhecimento da Bíblia, abre a Bíblia em qualquer lugar e conhece as histórias bíblicas por uma questão cultural, né, da questão da escola bíblica e tudo mais. Então, uma boa formação católica bíblica é super importante para você se sentir mais seguro na sua fé. E uma coisa que eu vou falar de início, não tenha medo da Bíblia, tá? A Igreja Católica não está colocando a Bíblia em segundo lugar, a Igreja Católica não está desrespeitando a Bíblia, nada disso. Então você católico, fique tranquilo. E você protestante, fique tranquilo também, porque existe uma riqueza muito grande na teologia católica que você pode se apropriar dela, é uma coisa muito boa para você, entendeu? Você que gosta de estudar a Bíblia, procura os teólogos católicos, você vai ver como a leitura católica da Bíblia é riquíssima, tá? Então, pastores, venham conhecer a teologia católica, é muito bom. Como que começa esse livro, né? A gente abre o livro assim, vai pegar aqui a todos aqueles que se converteram do protestantismo ao catolicismo, especialmente aqueles cuja motivação primária tinha sido o estudo das Sagradas Escrituras. E aí, depois ele começa com um versículo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo São Pedro. Então, o que acontece, gente? O problema não é se você pode ou não ler a Bíblia. É óbvio que todo mundo pode e deve ler a Bíblia. Então, examinar as Escrituras é uma coisa que todo mundo pode fazer. A questão é o seguinte, a interpretação bíblica não é para todo mundo. Quem tem autoridade de pegar um texto e falar assim, ó, isso aqui quer dizer isso. Essa passagem se aplica dessa forma. Então, o problema não é ler as Escrituras. É dar o ensino, dar a verdadeira interpretação daquilo. Tô gravando o vídeo, é alarme, tudo acontece. Então, o texto abre muito bem, né? Esse versículo de Pedro abre muito bem o livro, porque essa é a resposta que o Dave vai tentar trazer. E o Dave Armstrong era o quê? Protestante. Ele era missionário de campus, né? Ele gostava de ir nas faculdades para poder pregar o evangelho. E ele se converteu ao catolicismo. E então o trabalho dele é apologética bíblica, mostrando que a fé católica é bíblica, né? Então, olha só, vamos olhar o sumário, né? Do que o Dave vai falar? Ele vai falar da igreja, da questão da igreja ser o pilar da verdade e da autoridade oral, da tradição oral, do Espírito Santo, né, que guarda a igreja do erro, as divisões e o denominacionalismo na igreja protestante, a Bíblia e a tradição, o papado, a justificação e salvação, esse capítulo é maravilhoso, os julgamentos e obras, batismo, eucaristia, penitência, a comunhão dos santos, as relíquias e os sacramentos, purgatório e oração pelos mortos, a abençoada Virgem Maria, o celibato clerical, o divórcio, a contracepção, e aí ele vai concluir o livro, certo? Em todos esses capítulos tem uma estrutura muito boa, como eu falei, é uma estrutura que deixa o livro gostoso de ler, que é assim, ele começa com o versículo, né, porque tá escrito aqui, ó, 95 passagens bíblicas que fundamentam a doutrina católica, então cada capítulo começa com um versículo bíblico ou vários. E aí depois ele vai trazer a interpretação daquele versículo pela Igreja Católica, mas tudo muito resumido. E depois ele vai trazer a controvérsia. Aí ele vai pegar todo mundo, ele vai dar cadeira para Lutero, para Calvino, para Wesley, para Chesterton, todo mundo. Ele vai chamar o Lewis, ele vai chamar várias pessoas para falar desses versículos, e ele vai mostrando como que a doutrina católica é a interpretação mais orgânica daquele versículo, sabe? É uma interpretação que não briga. Porque o que acontece? O que eu mais vi nesse livro? Que existe uma briga entre igreja e escritura dentro do protestantismo.
questão de autoridade. E na Igreja Católica, todo mundo é muito bem casado, sabe? Igreja e escritura. Por quê? Porque as interpretações são orgânicas, as interpretações não ficam brigando entre si, sabe? Igual essa questão do papado, ou seja, a igreja tem pessoas que são ordenadas e pessoas que não são ordenadas. A igreja fala também da justificação pela fé e obras. E a fé e a obras estão casadas dentro da igreja porque a interpretação de fé é organicamente compatível com os versículos que falam de obras e tudo mais. Vamos seguir, né? Aí tem assim, a bibliografia do livro tá aqui atrás, então se você tem o livro em casa aí, dá uma olhada, cara. É muita gente, ele chama muita gente pra falar. Ele chama William Albright, que vai falar de Mateus, do Paul Altos, não sei quem que vai falar da teologia de Martin Lutero. Ele chama John Armstrong, James Atkinson, Roland Baton, Albert Barnes, Peter Berger. Ele vai falar também, vai chamar o Craig, vai chamar Julius Bonnet. Vocês devem conhecer alguém desse pessoal aí. João Calvino, ele vai trazer o Carson, ele vai trazer o Chesterton, Adam Clarke, Bertrand Conway. Ele vai trazer tanta gente, cara. Eu tava lendo agora há pouco, ele vai trazer os santos, né? Vai trazer São Francisco de Sales, que foi um dos grandes apologetas aí contra o calvinismo. William Hendrickson, William Hazlitt, Charles Haberman, Thomas Howard, Jacobs, Robert Jameson, William Dirks, Ronald Knox. Ele vai trazer o Leo de novo. Ele vai trazer o próprio Martin Lutero, Thomas Merton, Allen Myers, Newman. Vai trazer Connor, o Henry O'Connor, né? Deixa eu ver mais alguém aqui que vocês conhecem, moço. O Tozer, ele traz o Tozer também. Enfim, achei honesto. O cara traz todo mundo, entendeu? Ele vai fazer umas comparações muito boas. No capítulo 1, eu não vou falar de todos os pontos, porque eu acho que esse é um livro que você deve sentar e pode ser um livro de pesquisa, você pode ler ele todo. Eu li muito rápido, porque eu gostei demais desse livro. Já estava até atrasada essa resenha aqui, né? Mas eu separei aqui um negócio. No capítulo 1 e 2, né, a igreja e depois a divisão e denominacionalismo, são os dois capítulos, assim, que dão um grito para a igreja. Ele fala, protestantes, vocês têm um problema. No sentido, não era problema de cabeça, não, gente. Vocês têm um problema para resolver, porque a Bíblia fala o tempo todo de unidade e vocês estão aí imersos. Na verdade, o denominacionalismo é uma das grandes características do protestantismo e as pessoas acabam ficando, assim, indiferentes, né? Existe uma indiferença em relação a isso. É uma variedade irrefreável, né, de placas e tal. Essa divisão já era uma preocupação, assim, para Paulo. Quer ver? Deixa eu pegar aí. Paulo vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele traz, 1, 2, 3, 4, 5 textos de Paulo falando sobre unidade. Né? Fora o texto principal, que é o texto de Cristo falando, né? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu gosto desse texto porque ele fala isso, né? E dei-lhes a glória, né? No sentido que as pessoas falam dos santos, que Deus não divide sua glória com ninguém e tal, não sei o quê. Não. Mas não é exatamente desse jeito. Essa questão da divisão entre os protestantes é uma indiferença seletiva, né? Porque a unidade é tão clara, né? Que quando você conversa com um protestante, é quase como se ele dissesse, tá, mas e daí? O que eu vou fazer? Não tem como, porque são irreconciliáveis, né? Você imagina aí, você que é protestante, você imagina um dia que a igreja protestante se una e aí você consiga falar a igreja católica e a igreja protestante? Eu não consigo imaginar isso. E isso é muito triste, eu fico triste com isso, porque é uma pena que pessoas tão piedosas, pessoas que amam a Cristo, porque eu sei, cara, eu sei que não é porque a pessoa é protestante que a pessoa não ama a Cristo, nunca que eu vou falar uma coisa dessa, mas ignora totalmente essa situação dessas divisões. E aí tem o outro ponto que eu acho muito interessante é a questão das obras. Lá no capítulo 6, ele vai falar sobre justificação e salvação, julgamento e obras. E os textos
esse é um capítulo engraçado porque ele começa a reescrever os textos que Jesus fala sobre obras. Fica muito bom, porque olha só, o papel crucial das obras e da ausência de fé nos relatos sobre o dia do juízo. Jesus começa falando, né, que por seus frutos os conhecereis, porventura colhem silvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Aí vai falar do juízo final, né? Ele vai dizer, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Aí ele vai falar em Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e babá. E ele vai dizer o seguinte, vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. E aí ele fala assim, tá, mas aí se você pegar o sola fide, né? Como é que esse texto ia ficar? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois não acreditaram em mim somente com a fé. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos que acreditaram somente com fé para a vida eterna. Ou então aquele outro texto, né, que fala, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo tivessem somente fé. Gente, não tem como. Quando Jesus fala de julgamento, ele vai falar de obra o tempo todo, tá bom? Tem outros textos aqui que falam de obra. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então só tem... É muito legal, cara. Só que assim, não é que a gente se salva pelo que a gente faz. É que fé é o que a gente faz. Fé não é só aquele sentimento tipo assim, ai, como eu creio em Deus... É muito bom crer em Deus, Deus existe, Deus me ajuda, Deus não sei o que, Deus me salva. Isso é uma esperança, um assentimento, né? É um sentimento. Isso até os demônios têm, porque os demônios sabem que Deus existe, tá? Então, saber que Deus existe pela fé não é salvação. Mas crer em Deus e fazer o que Ele manda, aí sim. A diferença entre o diabo e o cristão é que os dois sabem que Deus existe, mas um obedece a Deus e o outro não. Então, não tem como desassociar. Tanto que Tiago fala, fé sem obras é morta. Ou seja, não existe fé sem obras. Porque fé é algo que te liga a Cristo para você ser diferente, né? Então, alguma coisa tem que mudar. Não dá para só sentar e falar, eu creio em Deus. Existem coisas que você tem que fazer. Existem coisas que você tem que desenvolver. É isso que Paulo fala. Desenvolver a fé, sabe? Operar a salvação com temor e tremor. É muito bom esse capítulo, sabe? Eu ri muito nesse capítulo porque ele pega um pouco pesado. E aí é muito bom. Outro capítulo muito bom é sobre a Eucaristia. Claro, né? O centro da vida cristã é a Eucaristia. Então é um baita de um capítulo. E no livro todo ele vai colocando um contra o outro. Tipo assim, ele pega o que Lutero falou, aí coloca o que Calvino falou, o que Zwinglio, porque ele não puxa todo mundo, não tem como, são muitos protestantes. Então ele puxa os principais, puxa o Wesley, né? Puxa o pessoal mais cedo, né? Mais novo, Carson. E aí vai mostrando a incoerência, né? E às vezes até assim, algumas coisas absurdas que as pessoas falam para fugir do sentido correto do texto. Tem um muito bom também capítulo sobre o Papa também, que ele vai falar, cara, como que você vai fugir disso? E se você já viu a resenha do Homem Eterno, né? Quando Chesterton fala que a chave, o reino tem uma chave, a chave tem que ser uma só. E aí ele fala isso, não tem outro sentido, não tem outro sentido. E claro, leia Isaías 22. Leia Isaías 22 e depois lê o texto sobre as chaves e o reino. Você vai ver do que Jesus está falando. É um livro muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo. E eu recomendo a leitura. Se você é católico, principalmente, queridos, leiam e saibam defender a fé de vocês, sabe? Na verdade, saibam defender a nossa fé, né? Porque eu também sou católica. Então, nossa fé. Vamos saber defender a nossa fé e amar as Sagradas Escrituras. Pode ficar tranquilo, as Sagradas Escrituras não vai contra a Igreja Católica, nem a Igreja Católica contra as Sagradas Escrituras. Fiquem super tranquilos e leiam a Bíblia, e leiam David Armstrong. E se você quiser comprar, se você não tem esse livro ainda, compre pelo link que está aqui embaixo.
Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos viver em paz. Eu não tô aqui pra fazer briga com ninguém, tá? É só um bom livro que eu li e que eu acho que todo mundo deve ler, até os protestantes mesmo, entendeu? Tchau, gente, até o próximo vídeo desse canal. E não se esqueça, você pode se tornar membro agora do Intervalo Literário. Até mais!